Pessoal, boa tarde a todos os campuseiros da Campus Party 2022. Estamos aqui, no Passeio das Águas, nessa imersão tecnológica de inovação e de empreendedorismo, abrilhantando aqui nesse primeiro dia de campus. Basileu França, a Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França. Teve seu trabalho aqui para ser apresentado, na campus. Vou deixar a professora Lloyd se apresentar. Professora, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui na campus, apresentando um pouquinho sobre a arte e a tecnologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia ativa, vamos falar um pouquinho sobre como isso funciona dentro da Escola do Futuro em Artes Basileu França, como é que essa metodologia está funcionando lá dentro e quais são os resultados que nós estamos obtendo dentro das escolas do futuro. A Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França é uma escola de educação profissional em artes e pertence à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, a CEDIM. Então, o tema hoje é a aplicação de metodologias ativas no ensino das artes. Então, a Escola Basileu França, ela tem cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos e cursos tecnológicos. Então, na tarde de hoje, nós iremos mostrar um pouco dos cursos que o Basileu França oferta e dentro dessas metodologias ativas. Para vocês, no final, vão entender a magia e a importância do Basileu França na questão da profissionalização dos nossos artistas e empreendedores tecnológicos e como a FG Basileu França utiliza a tecnologia para atingir a performance máxima dos nossos artistas. Então, vamos lá. O que é? A gente fala muito em metodologia ativa, é uma coisa que está em voga no momento, né? Todo mundo falando sobre metodologia ativa, como é que funciona essa metodologia, quais os benefícios que essa metodologia traz para o aluno. Então, vamos lá. O que é essa metodologia ativa? Ela é um modelo de ensino que ela foge do tradicional. O que é o tradicional hoje? O tradicional é o professor é o detetor do conhecimento, ele ensina, ele sabe tudo e o aluno não sabe nada e o professor vai trazer esse conhecimento para esse aluno. Então, a metodologia ativa, ela foge desse padrão. Ela, na verdade, ela é um estímulo à autonomia desse aluno. Ela traz para o aluno o quê? A participação direta. Ele deixa de ser o ser passivo do processo e passa a ser o ativo. Você leva em consideração todos os conhecimentos já pré-adquiridos desse aluno e você vai acoplar ali dentro. Você, enquanto professor, você vai mediar esse conhecimento, mas você vai estimular esse aluno a ser o protagonista desse conhecimento. E quando falamos aqui nas metodologias ativas, o conhecimento prático, o saber fazer, a Escola do Futuro Basileu França, ela desde os seus cursos iniciais, ela estimula o aluno a fazer, a pensar e fazer. Porque, diferentemente do ensino tradicional, que muitas das vezes apenas ensina, a gente ensina e mostra como fazer dentro das metodologias ativas no ensino das artes. Então isso é muito importante quando você pega tecnologia, você pega educação, esses dois conhecimentos, se você não tiver uma metodologia ágil, uma metodologia ativa, que induz o seu aluno a perceber o mercado que ele está inserido ou que ele vai ser inserido profissionalmente, de nada adianta ter tecnologia, de nada adianta ter uma educação de alto padrão. Então hoje, na tarde de hoje, nós aqui da Escola do Futuro Basileu França, vamos tentar demonstrar como essa metodologia é utilizada em nossas salas de aula. Voltando ainda, falando sobre a metodologia ativa, se você escuta, se você está assistindo uma aula só ouvindo, você tem a tendência a esquecer o que você escutou. Se você está ouvindo e vendo, você melhora um pouco a sua capacidade de percepção. Mas se você estiver executando, ouvir, ver e executar,
você tem uma absorção muito maior do seu conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com um bailarino, primeiro você contextualiza a música que ele vai dançar. Depois ele tem a liberdade da criação e depois ele vai para a prática em si. O movimento que eu vou ensinar para ele, eu não vou ensinar um movimento para depois colocar dentro. Eu vou ensinar o movimento dentro da prática que ele está fazendo. E vou deixar ele criar o processo. Ele vai ter que descobrir como é que o corpo dele funciona e quais os movimentos que ele vai fazer. Então, esse processo, no fim, ele vai aprender tudo o que ele devia aprender e ele não vai esquecer. É como dirigir. Quando a gente pega, se você for motorista que vai aprender a dirigir através da cartilha, você lê toda a cartilha do Detran, você lê todas as regras de trânsito, você vai lá e lê, olha, para dirigir você aperta o acelerador e aperta o freio, aperta isso, ó. Na prática, na teoria você entendeu, na prática você não sabe fazer. Agora, como é que a gente aprende a dirigir? Quando a gente começa a dirigir, quando você começa a praticar, quando você vai para o trânsito, quando você tem que seguir as regras do trânsito, quando você tem que dirigir sozinho, aí começa o processo da autonomia. Então, a educação, o processo deveria ser assim também. Você partir para a prática, você acha a solução do problema na prática, fazendo, executando, porque aí você não vai esquecer. Quando a gente tem motorista de 20 anos, você precisa ficar lembrando que tem que apertar o acelerador, que tem que passar, não precisa mais, fica automático. Por quê? Porque você já está dentro de um processo que você aprendeu na prática e não na teoria. É assim que as artes é baseada. Ela é baseada na prática, no fazer, você aprende fazendo. E depois você não vai esquecer o conteúdo que você fez. Quais os princípios da metodologia ativa? A gente trouxe alguns princípios aqui. Primeiro, o aluno, ele é o centro do ensino, ele é o centro da aprendizagem, não é mais o professor. Não é mais o professor, o senhor detentor de todo o conhecimento, mas é o aluno que faz parte desse processo com você. Afinal de contas, o aluno ele tem um conhecimento adquirido, pode não ser um conhecimento formatado, mas ele tem. E ele traz consigo muita coisa que ele aprende, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é altamente tecnológico, então ele já tem esse conhecimento pré-adquirido. A outra coisa é a autonomia. A autonomia é muito importante, a gente nem precisa falar sobre isso, desde bebezinho você já ensina para a criança a autonomia. A criança precisa aprender a ser autônoma. E depois a gente vai falar sobre a inovação. A inovação dentro das artes é possível? Então, a inovação, é bom nós pontuarmos o seguinte: tecnologia já existe há séculos e séculos atrás. Então, a gente tem que desmistificar, a tecnologia é do século XXI, não. A tecnologia existe de acordo com a evolução do homem aqui na Terra. Agora, inovação, que tem a ver com tecnologias de informação e comunicação, aí sim eu tenho a questão da inovação dentro da metodologia ativa. E lá no Basileu França, dentre as inúmeras inovações que nós aplicamos no ensino dos nossos professores e alunos, nós temos, por exemplo, uma empresa júnior para os cursos técnicos e tecnológicos, nós temos projeções mapeadas, nós temos a questão de figurinos desenvolvidos com inovação, questões de cenários, ou seja, que envolve uma projeção, que envolve inovação. Então, o ensino das artes é sim um ensino que também tem tecnologia inserida nele. A outra coisa que vale a gente ressaltar é o trabalho em equipe. O artista, ele não é um ser solitário, ele trabalha constantemente em equipe. Vamos pegar, por exemplo, o trabalho de uma orquestra. Quem vê de fora pensa que o trabalho é só ensaiar, mas existe todo um ritual dentro de uma orquestra. Primeiro, você precisa ouvir o outro para você poder conseguir tocar junto. Não é possível você tocar ou afinar ou tocar com outra pessoa se você não escuta. Você precisa ouvir o outro. Então, a gente já começa com o primeiro princípio de trabalho, né, que é você ouvir,
você precisa respeitar a opinião do outro. Então, se você está dentro de uma criação coletiva de artes, você vai ter muitas ideias fluindo. E você precisa ouvir a ideia desse, ouvir a ideia daquele e conseguir discutir em equipe para chegar no consenso da sua criação. Então, não tem como você criar dentro da arte se você não trabalha em equipe. E a gente ensina o trabalho em equipe para os nossos alunos a partir dos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos até os cursos tecnológicos, a gente ensina, olha, trabalho em equipe. Toda arte, ela é baseada no trabalho em equipe. E é um dos princípios norteadores da educação, da metodologia ativa. A reflexão. Quando nós colocamos aqui a reflexão como um item dessa metodologia ativa, nós lá da Escola Basileu França, nós colocamos que o aluno é o epicentro do estudo. O aluno, ele tem que ser o que a gente já falou aqui, ele tem que ser a figura central. Ele, junto com o professor, são estimulados a ser um sujeito reflexivo, aquele sujeito que faz sua autocrítica, aquele sujeito que consegue pensar e agir. Então, a questão da metodologia ativa dentro do ensino das artes tem muito a ver com essa questão da reflexão. Nós não queremos alunos lá da Escola Basileu França, alunos que, por exemplo, que não saibam pensar, mas que alunos que, por exemplo, que só fazem aquilo que mandam. Envolve a questão da proatividade. Então, a reflexão dentro da metodologia ativa é o que faz parte do nosso aluno ter esse diferencial. Ele é um sujeito, ele é um aluno que consegue ele mesmo pensar, refletir e tomar atitudes ou decisões mais assertivas. Então, a importância das metodologias ativas no ensino também parte pela reflexão desse aluno. Vale complementar que nem sempre ele tem que acertar. É uma tentativa de erro e acerto. O erro também traz o aprendizado. Então, às vezes você acerta, às vezes você erra. Essa tentativa de erro e acerto ela é muito importante na formação do nosso aluno. Professor, mediador, facilitador e ativador. Então, ele não é o senhor do conhecimento. Ele é o mediador daquele conhecimento. Ele vai deixar o aluno participar do processo de aprendizado. Ele não vai só sentar e falar, e falar, e falar, e falar, porque se isso acontecer, você não vai ter um bom artista, você não vai ter, você vai tirar a coisa importante do artista, que é a criatividade. Você vai tirar a autonomia. Então, o professor, ele participa com o aluno, ele senta com o aluno e eles juntos, eles criam o processo de aprendizado. A problematização da realidade. O que é isso? Dentro da metodologia ativa, nós temos o PBL, né? Traduzindo, que é aprendizagem baseada em problemas. Então, lá dentro da Escola Basileu França, os nossos professores, eles estimulam esse aluno a resolver problemas. Por quê? Porque na vida profissional, esse aluno, futuro profissional, vai ter problemas diários para serem resolvidos. Então, nessa questão metodologia ativa, talvez uma das principais finalidades da metodologia ativa é que o aluno desenvolva essa capacidade de resolver problemas. Então, como que a gente faz isso lá no Basileu França? A gente tem alguns estímulos, alguns processos de problematização da realidade. Então, nós temos um teatro lá para 640 lugares. Esse teatro, que a gente vai ver aqui a foto dele, já é um local que a gente pode colocar o nosso aluno para resolver algum problema de produção cultural. Na questão também da música, com as nossas orquestras, na questão da dança com os nossos bailarinos, das artes visuais com os nossos artistas, do teatro, do circo. Então, essa apresentação de problemas, diariamente, nossos alunos, a professora Lodi, acabam resolvendo problemas mesmo junto com seus professores. Por quê? Porque nós estamos trabalhando em equipe, sendo um sujeito reflexivo, trabalhando a autonomia desse aluno, a inovação e a mediação do professor. Um exemplo bem fácil de entender é o seguinte: se você tem um grupo de sopros, instrumentos de sopros, clarinetas, violinos,
jogando junto. Não adianta eu, professor, o tempo todo corrigir a afinação se o aluno não aprende a ouvir. Então, o problema da afinação, o professor colocar para ele, olha, escuta, como é que você vai resolver? Você precisa achar uma saída para resolver, porque eu não vou ficar a vida inteira resolvendo para você. Daqui a pouco você vai para o mercado de trabalho e eu não posso estar lá resolvendo para você. Você para aprender a resolver esse problema. Isso é um trabalho que a gente faz e que dá para o nosso aluno a autonomia depois para ir para o mercado de trabalho, sendo um profissional de alta performance. Aqui é uma outra figura que a gente vai demonstrar para vocês apenas aonde que se encontra essa metodologia ativa na educação. A tecnologia, com seus conjuntos de técnicas, processos, especificidade, a educação aqui. Então, onde que a gente poderia inserir essas metodologias ativas? Dentro da pedagogia, dentro da didática, dentro da prática de ensino. Então, esses itens aqui, o Basileu França trabalha a metodologia ativa. A tecnologia dentro, a educação dentro dessa tecnologia, que aqui com a didática, os processos, é uma metodologia ativa. Então, essa figura aqui, esse fluxograma, demonstra onde está a metodologia ativa dentro da educação e da tecnologia. Só para a gente entender melhor, quando é que o aluno está dentro de uma educação passiva e quando é que ele está dentro de uma educação ativa? Se é um aluno, se você está palestrando para esse aluno, ele vai aprender 5% do que você está falando. Se ele estiver lendo, sobe para 20%. E se você estiver ouvindo e vendo, você tem 20%. Se você estiver demonstrando, subiu para 30%. Até aí, você está dentro de uma educação passiva. O aluno não fez nada, ele só está absorvendo o que você está mandando para ele e a absorção é pequena. A partir do momento que você começa a discutir em grupo, traz o problema para a discussão em grupo, o aprendizado já sobe para 50%. E se você começa a praticar o que foi proposto, sobe para 75%. E aí vem a coisa mais legal de todas. Quando o aluno começa a ensinar, sobe para 90% o processo de absorção. Então, a gente trabalha muito isso. Então, você tem um aluno mais avançado que vai passar para o outro. E quando você está trabalhando em equipe, que você está trabalhando em grupo, é muito comum o aluno que tem um conhecimento X, ensina o outro tem um Y, ensina esse daqui. E quando você começa a ensinar, você vai ter um conhecimento que vai fixar. E aí, a porcentagem desse processo sobe para 90%. Então, o aluno, a partir do momento que você está trabalhando a discussão, até o momento que você está ensinando, você já sai da educação passiva e está dentro da educação ativa. Essa educação ativa é interessante, que a professora está dizendo, porque lá no Basileu França, como já dissemos, o professor não é o centro do conhecimento, não é o detentor exclusivo do conhecimento. Então, o que a professora também está falando, o aluno ensina o seu colega também a entender, a praticar, a demonstrar um passo, a demonstrar uma nota, uma técnica do desenho, um movimento do circo. E aqui dentro desse fluxograma aqui da tecnologia na educação, se a gente pensa a metodologia ativa como uma nova didática, como uma nova pedagogia do ensino, essa pedagogia que, repito, o professor não está no centro das atenções, e sim os alunos com ele. Se você pensa em tecnologias digitais na educação, como lá no Basileu França a gente aplica, o nosso, professor, a gente pode até falar do nosso sistema de iluminação lá do teatro, que é uma tecnologia. Hoje o nosso teatro tem talvez a professora vai falar melhor, uma mesa de luz, talvez uma das mais avançadas do Brasil, né, professora? Hoje nós temos uma das mesas de luz de iluminação, a última geração. E para você saber manipular uma mesa que não é analógica, agora é completamente digital, não é mais uma mesa gigante, mais pequenininha, que manipula tudo, você tem um processo bem distinto da analógica. E o aluno, tanto o aluno quanto o professor, está dentro desse processo de aprendizado e de manejo dessas novas tecnologias.
E o aluno só consegue aprender como? Se eu ensinar para ele, teoricamente, como é que funciona o mapeamento de luz, ele não vai conseguir fazer nunca. Então, o que eu faço? Eu levo ele para o palco, eu levo ele lá para a cabine de luz, e aí ele vai aprender a fazer. Os problemas que vão surgir, ele tem que aprender a resolver sozinho ou em equipe, porque o processo da metodologia ativa, ela tem um momento que você faz sozinho, e ela tem um momento que você faz em grupo, e ela tem um momento que é mediado. Precisa ter esses 3 momentos. Eu preciso passar por um momento de aprendizado sozinho, buscando o meu aprendizado. Eu preciso estar na coletividade e eu também preciso da mediação. É assim que acontece a metodologia ativa. Os princípios norteadores da metodologia ativa na arte. Então, eu coloquei aqui metodologia ativa versus ensino da arte. Primeiro, a coletividade, a adaptação e a interação. É muito comum no mercado de trabalho o profissional que não consegue se encaixar. Ele é um excelente profissional, mas não trabalha em equipe. Ele não tem nem um senso de adaptação. Isso é uma coisa que dentro da arte é muito resolvida, porque a gente trabalha muito com a coletividade. Você vai se adaptar e você vai interagir, porque senão não consegue fazer. Ela precisa disso, a arte requer isso do aluno. E a gente começa a ensinar o aluno a partir do momento que ele entra na escola, dos 5 anos de idade. Ele já aprende a trabalhar, já aprende a se adaptar e já aprende a interagir. Porque não tem como eu fazer teatro, por exemplo, se eu não consigo me interagir com o meu amigo, com o meu colega, com o elenco. Eu não posso cantar se eu não consigo interagir com a banda que está me acompanhando. Então, esse é um dos princípios norteadores da metodologia dentro da arte. Então, seguindo, a reflexão. Como nós dissemos, esse aluno, esse sujeito aluno, futuro profissional das artes, né? O Basileu França, só para vocês, para quem ainda não conhece o Basileu França, é uma instituição pública que trabalha a educação profissional. O que isso quer dizer? Eu tenho educação e tenho o mercado profissional, caminhando lado a lado. Então, o Basileu França, a educação profissional, nossos professores têm que estar o tempo todo conectado com as mudanças, conectado com as novas tecnologias. Quando eu penso em aluno reflexivo, eu também estendo isso ao nosso professor. Ele tem que entender o que o mercado quer desse aluno, o que o mercado está demandando de novas profissões dentro das artes. A criatividade, nem preciso dizer que toda arte parte do princípio da criatividade. Não é, você estimula o aluno a partir a trabalhar além da caixinha. O sol não tem que ser amarelo para todo mundo, e nem a nuvem tem que ser azul. É o seu ponto de vista, o que você vê naquele momento. E a criatividade, o estímulo você dá para o artista a partir do momento que você deixa ele propor alguma coisa. Você não traz pronto. Um fraseado, você precisa sentir a música para você trazer o fraseado dela. E essa criatividade, às vezes, o meu ponto de vista de uma música é diferente do dele. Mas não está errada. É só um ponto de vista diferenciado. A questão da visão crítica, né, é que esse aluno ele tem que ter a capacidade de fazer uma autocrítica e de pensar criticamente também no campo político, no campo social, no campo da ética, no campo profissional. Esse aluno do Basileu França, utilizando as metodologias ativas, ele é um sujeito que pensa. Ele é um aluno e um futuro profissional que vai chegar ao mercado de trabalho não pronto, porque pronto ninguém está aqui, mas ele vai ter uma base que alcançou lá dentro do Basileu França, que vai poder ele ter uma crítica, um pensamento crítico em relação a todos as partes interessadas, o que a gente fala, os stakeholders, que são aquelas partes que impactam ou são impactadas durante a educação e durante, né, a sua vida profissional. Então isso é muito importante. O Basileu França trabalha a questão crítica dos seus alunos, o aluno a pensar. É você criar além
além daquilo que todo mundo cria. Você não tem que criar como todo mundo cria. Você você tem liberdade de criação. Você vai lá fazer o briefing daquilo que você vai criar, mas o processo criativo é seu. Você tem liberdade de criação. Isso é uma coisa que a gente precisa estimular, porque na maior parte do tempo nós fazemos aquilo que é dito para a gente fazer ou aquilo que é posto para a gente fazer, limitando. E o artista, ele não é limitado. Se ele for limitado, ele perde o processo criativo. Vamos falar sobre a proatividade. Não existe arte sem proatividade. Não tem como você fazer nenhum tipo de arte se você não tiver a proatividade. E, às vezes, você tem que deixar o aluno fazer, mesmo que você sabe que, assim, você está vendo que não é a minha visão que vai sair, mas a visão dele, às vezes, ele vai errar 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mas no fim das contas, ele vai chegar numa criação que é dele, pessoal. Entendeu? Nem sempre a minha arte precisa agradar todo mundo. Nem sempre a arte é para ser linda ou a música é para ser maravilhosa. A música, ela expressa alguma coisa, a arte expressa alguma coisa. E o mundo nem sempre é bonito e nem sempre tem que ter uma melodia linda. Às vezes você pega... Tem uma música muito famosa que chama 4 minutos e 34 segundos. Não acontece absolutamente nada. Você entra, a orquestra entra na plateia e senta. E aí ela levanta os instrumentos e para. É um momento totalmente de silêncio. Na verdade, o que está acontecendo ali não é a orquestra. O que está acontecendo é na plateia, porque a plateia começa a ficar inquieta e pensar, e aí? E agora? É exatamente aquilo que aquele momento artístico quer criar. Um momento de reflexão na plateia, um momento de pensamento, de curiosidade, de estímulo, de ver o que a plateia está pensando do que a orquestra está fazendo aqui em cima. Então, nem sempre a gente precisa perder a ideia de que a arte é linda, nem sempre é. E o que é a beleza? É muito relativa. A beleza depende do meu gosto pessoal. Então, nem sempre ela é feita para o que seria das músicas o que seria dos filmes de suspense se a música fosse sempre linda. Né? Ela é também conceitual, ela é para poder criar momentos, ela é para poder criar memória, né? E é assim que funciona essa coisa da proatividade. Então, o aluno, ele, né, como nós estamos dizendo, o aluno torna-se o responsável pela essa construção do conhecimento. Então, se eu tenho uma trilha de aprendizagem que é construída não somente com o nosso colegiado de professores, mas nós chamamos também o que a gente diz na educação profissional, o setor produtivo local. Os nossos professores, junto com pais administrativos, né, constrói o quê? Essa trilha de aprendizagem para que o aluno tenha essa capacidade de ter o seu autoconhecimento dentro da metodologia ativa, que ele possa, né, construir a sua trilha de aprendizagem. Isso a gente, né, mostra o caminho, mas esse aluno, ele tem autonomia, por exemplo, se ele quer fazer um curso FIC, de formação inicial continuada, se ele quer continuar fazer um curso técnico ou chegar a tão tecnológico. Então, o Basileu França apresenta essa trilha de aprendizagem completa para o aluno. E outra coisa que é importante falar, que a sala de aula, ela não é uma sala de aula única. Você tem o teatro, que é uma sala de aula, você tem um espaço lá fora, que é uma sala de aula, você tem, por exemplo, nós fizemos agora chegamos semana passada de uma turnê internacional com a Orquestra Sinfônica Jovem, e ela saiu para fazer uma turnê, mas foi um momento de aprendizado, porque nós levamos ela para dentro da sala da Filarmônica de Berlim, para assistir um ensaio, um concerto da Filarmônica, para um momento de aprendizado. Ali, instigar o aluno a observar como é que acontece dentro de uma sala profissional. Eles também tocaram lá, eles também fizeram um concerto lá, mas eles observaram como é que aquele profissional está lá dentro. Então, essa sala de aula, ela é em todos os lugares, é um local de aprendizado. Agora vem a cereja do bolo, nossa grande sala de aula, né, professor Olode? A metodologia ativa aqui é aplicada
podemos dizer, da entrada até as coxias, os camarins, a técnica, né? Até dentro dos banheiros, a metodologia ativa, né, de ensino. Então, essa aqui é a nossa grande sala de aula, né, professora Lloyd? Vale lembrar que o nome do teatro é Teatro Escola, porque ele é uma sala de aula e, obrigatoriamente, todo aluno precisa experimentar o palco. Ele precisa vivenciar o palco como uma ferramenta de aprendizado. Ele só vai ter um aprendizado completo se ele tiver a vivência dentro dos palcos. E aí, passou dentro do palco, ele está pronto para ir para o palco da Berlim, lá na Alemanha. Então, aqui com um teatro escola. Gente, para quem não conhece esse teatro, fica na Avenida Universitária, vou dar igual que GPS, número 1750, setor universitário. Próximo ali da terminal Praça da Bíblia, acima da Praça Universitária. É um dos teatros mais modernos, depois da reforma que aconteceu no final do ano passado, um dos mais modernos do Brasil, na questão de iluminação, na questão de plateia, de acústica, né, professora Lloyd? E aí, essa metodologia ativa dentro do teatro escola, ela é aplicada 110%, porque nossos alunos aqui, ele aprende na sala de aula tradicional, num espaço formal, e vem para cá para praticar essa metodologia ativa. Aqui vocês estão vendo a galeria, é a Galeria de Artes, onde acontece também uma sala de aula, é um processo de aprendizado do aluno, não só do aluno das artes visuais, mas de todo um complexo de alunos. A galeria também fica dentro, né, do prédio da Escola Basileu França, lá no setor universitário. Também convido todos vocês que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, da Campus Party, ir nas nossas exposições, nas nossas programações que acontecem tanto no Teatro Escola, como na Galeria de Artes Visuais. Bom, vocês estão vendo aqui duas salas de aula, né? Você nota que nossas salas de aula, a maioria elas não são com carteiras, né? Principalmente aonde acontece a parte prática dos corpos, né, da escola em geral. Então, você tem ali a sala de aula e você tem o bailarino já dentro do teatro escola, que é fazendo a interação desse conhecimento. A arte e tecnologia está ligada, é possível a gente linkar a arte com a tecnologia? Total, né? Sem a tecnologia ela está em tudo. Ela está em absolutamente tudo, e na arte não é diferente. Você tem aí, hoje, por exemplo, condição de pegar uma pessoa totalmente desafinada, ela canta, você leva para o estúdio e fica uma beleza. Tem um monte de gente fazendo sucesso, que se você mandar ele cantar parabéns, você fala, uau, cadê a voz linda, afinada, onde é que tá? Tá no estúdio. É lá nas grandes mesas que você faz todo o processo de correção. É possível, pessoal, arte e tecnologia ser linkada? O que vocês acham aí? É possível? Dá um joinha aí para nossa galera que também está assistindo aí pelo YouTube, no canal da Campus Party. Gente, em 2019, professora Lloyd, a senhora estava aqui também, o Basileu França foi desafiado pela Campus Party a levar a arte e linkar com a tecnologia. E a partir, né, de 2018, 2019, quando a gente começou a pensar essa tecnologia transversal às artes, a gente viu, muita possibilidade sim, são muitos instrumentos, muitas ferramentas tecnológicas que podem ser inseridas no ensino das artes. E assim, um dos exemplos, por exemplo, que é um projeto do Basileu França, é de fazer o seu teatro 24 horas, uma visitação online. Hoje é fácil fazer isso. Você tira fotos do nosso teatro, que vocês viram aqui, e depois coloca numa plataforma, e essa plataforma dá uma realidade ampliada e virtual, e dá uma vivência que muitas das vezes goianos e goianas não têm acesso a uma casa de cultura, a um teatro. Então é um projeto que o Basileu França está iniciando, né, essa construção de pensar numa visitação virtual dentro do nosso teatro escola. Então,
A gente acredita sim, é possível, é certeza de ter arte e tecnologia linkada. Aí a outra, a arte e a tecnologia, ela passa a designar uma conceituação mais abrangente que assume variados modos de fazer, utilização de processos e tecnologias diversas. É o que a gente acabou de falar para vocês, que é o casamento da arte e da tecnologia. Nosso horário está acabando, vamos correr rapidinho aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os núcleos de altas habilidades. Basileia França, nós temos a escola, são 4.000 alunos, e nós temos os núcleos de altas habilidades, ou seja, alunos de alta performance. Pensa como você tem, por exemplo, esportistas de alta performance. Então, nós temos também os núcleos de alta performance e nós trabalhamos com esses alunos para que eles sejam o top do mercado de trabalho. Então, é um desafio muito grande, porque nós gastamos muitas horas, nós dedicamos muito tempo para fazer com que esse aluno seja um aluno de alta performance. E esse aluno, a gente trabalha tanto individual quanto coletivo. Nós temos 2 tipos de trabalho com esse aluno. Por exemplo, eu pego um bailarino, eu preciso trabalhar com ele o solo, que é o solista sozinho, porque ele precisa desenvolver, mas também preciso trabalhar ele dentro do corpo de baile, eu preciso trabalhar ele precisa aprender a ser solista e ele precisa aprender a ser corpo, e para desenvolver a habilidade desse aluno, a ponto da gente ganhar uma competição internacional, ele precisa de muitas horas de treino. Então, é uma alta performance. Esse aluno, ele é estimulado a desenvolver alto nível de capacidade mental, porque ele precisa, para você, gente, no mundo das artes, para você sair do Brasil e enfrentar o mercado internacional, você tem que ser bom como os outros, com plus. Muito melhor, porque você é do Brasil, porque você é brasileiro, aquela estigma que os bons são os europeus ou os asiáticos. Não que eu tenha discriminação nenhuma contra isso, mas estou dizendo que o nosso aluno, ele enfrenta uma problemática muito maior, então ele tem que ser excelente para ele conseguir entrar nesse mercado internacional. E é isso que a gente faz nos núcleos de altas habilidades, é trazer esse aluno para um nível de excelência. O objetivo de aprendizagem, porque tudo na vida, pessoal, tem que ter objetivo, tem que ter metas, né? Que a gente estuda isso em sala de aula, na nossa vida profissional. Então, aqui no Basileia França, dentro da metodologia ativa, tem seus objetivos de aprendizagem. Um dos objetivos, né, talvez o principal, ou os principais do Basileia França, é formar profissionais de alta performance. O professor Lloyd falou dos núcleos, né, de altas habilidades, que são o quê? Alunos de alta performance. Então, esse é um objetivo de aprendizagem dentro das metodologias ativas, professora. A inserção do aluno no mercado de trabalho, seja ele nacional ou internacional, e a premiação desse aluno. Essa questão das premiações, depois vocês podem até entrar em nossas redes sociais, que a gente participa de festivais nacionais, o teatro, o circo, a dança, a música, e os festivais, ou turnês internacionais, como agora no final de maio, início de junho, da nossa Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Nós não vamos conseguir ver os vídeos, mas eles estão lá na nossa plataforma, no YouTube, vocês podem entrar e olhar. Acho que o nosso horário já... Tem 5? 5 minutos. 5 minutos. Então tá. Vídeo aí, amigo. Essa é a coordenadora de dança. Modalidade de dança hoje na escola, presentes na escola hoje,
Pessoal, jazz. Simone Malta E é nós coordenadora temos de dança também do Basileu teatro França musical. e né, representa esse Então, núcleo de altas geralmente, habilidades no aí que nós estamos balé falando. clássico, as crianças entram aqui com 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, a gente vai fazendo toda a preparação dela, tanto mais voltado para o lúdico. Eles têm também o contato com uma iniciação da técnica clássica. Elas vão começar a desenvolver e saber assim os passos, os nomes dos passos, para na hora que elas tiverem seus 7 anos, 8 anos, elas comecem a entender, e aí todo o trabalho da musculatura que foi passado para elas ali, elas vão começar efetivamente a fazer com um pouco mais de técnica e um pouco mais de musculatura preparada. Nós temos as modalidades dentro do balé clássico para a formação completa de um bailarino clássico. Então nós temos os cursos de formação inicial e continuada, que vai preparar para depois ir para o curso técnico e também para os corpos de baile da escola, que hoje a gente tem o balé fraldinha, que são crianças de 6 a 8 anos, o balé infantil de 9 a 11, o balé juvenil, que é 12 e 13, junto com o balé júnior, depois o balé do Teatro Escola e a companhia Basileu França, né? A companhia de dança Basileu França. Então, e no teatro musical, como a gente faz esses espetáculos de final de ano, né, que são todas propostas pedagógicas da escola, a gente usa também a interdisciplinaridade do teatro para estar usando essas próprias crianças para estar desenvolvendo uma peça teatral junto com dança, isso. E aí nós temos as danças urbanas, né, que elas geralmente entram, aí as outras modalidades da escola, elas entram a partir dos seus 9 ou 12 anos de idade. Tá bom. Pessoal, deixa da nossa parte aqui, a professora Lloyd vai encerrar, mas agradecendo, tá? Meu nome é Juliano Silvestre, então, e eu peço para vocês... o último slide. Gente, o último slide também tem o... Por favor, o último aí. Que é o do agradecimento. Eu quero só finalizar com uma frase de Confúcio, que eu acho muito importante e que vem muito a calhar com o processo das metodologias ativas. Cadê o passador? Pode passar, a próxima. A última. A próxima. Então nós criamos... Não, o próximo slide. Não está passando. Ele não está indo. O último. Final. Isso. Aqui. Daqui, quer ver? Aqui, ó. Bom, enfim. Finalizou, não dá para mim falar. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E, terminando a frase, fala o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu compreendo. É assim que resume a metodologia ativa. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, pessoal. E não esqueçam de marcar o Basileu França nas redes sociais, @Escola Basileu Franca, no Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Muito grato a todos vocês.